Uma cápsula e nós vamos falar sobre o fim de um pesadelo que ameaçava o Estado brasileiro, tá? O STF manteve o decreto que permite demissão sem justa causa. Eu já falei sobre esse risco que havia aqui, um risco enorme que vem já de 20 anos atrás, lá da época do Fernando Henrique Cardoso, aliás, mais de 20 anos atrás, quando o Brasil fez a lambança de assinar uma declaração da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que dizia que não se pode demitir sem justa causa. E aí, qual que é o problema dessa história? É o que eu falo para vocês, as pessoas têm essa ideia assim, que realmente não pode demitir por qualquer coisa e não sei o que lá, sendo que, lembra, se você não pode demitir, você não vai contratar. Se as empresas têm dificuldade de demitir, elas têm dificuldade em contratar também, porque é lógico, né? O risco que ela está assumindo a cada empregado novo é muito grande, né? Então isso daqui seria mais uma explosão no mercado de trabalho brasileiro, mais uma bomba para prejudicar os trabalhadores brasileiros, disfarçado de benefício. Você não vai poder mais ser demitido a não ser que tenha uma causa, tem que ter justa causa. Vamos entender esse caso aqui, esse caso absurdo, essa fantasia trabalhista, fascista da época do Vargas, que felizmente foi colocada para dormir pelo STF. Parabéns ao STF pela decisão correta. Essa notícia foi sugerida por Bola do Putin é o puff do Lula e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa maluca essa ação, né? Essa ação mostra o que eu já falei para vocês, que o Brasil está melhorando, gente. Apesar de todos os pesares, o Brasil está melhorando, tá? A gente já foi muito mais socialista no passado, tá? O Lula quer implementar um comunistão tipo Venezuela aqui no Brasil. O que ele quer, ele quer. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir chegar lá, não vão deixar ele chegar nesse ponto, né? E aqui o STF deu uma amostra como é que ainda tem vida inteligente dentro do STF recusando uma coisa que lá atrás se achou um absurdo o Brasil recusar isso. Olha só, o Brasil assinou em determinado momento a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que dizia que o emprego é um direito, então para demitir alguém você tem que ter a apresentação de justificativa para demissão. E qual que é o problema de você apresentar uma justificativa para demissão? Que é lógico, o empregado ia entrar na justiça alegando que isso era falso e que o patrão tinha que provar isso. Por exemplo, uma justificativa possível é a empresa não tem dinheiro para manter esse empregado. E aí o empregado ia entrar na justiça falando, não, peraí, me prova que não tem dinheiro, cadê o balanço? Não, porque você podia parar de vender isso daqui, podia pagar menos para o seu CEO para manter o meu salário, né? Imagina a dor de cabeça que é dar isso, ainda mais dentro da justiça trabalhista brasileira, que é fortemente pró-empregado, né? Seria o fim do empreendedorismo no Brasil. Já é, né? O Brasil já está num nível de... só maluco que empreende no Brasil, e por conta da CLT, por conta da Justiça do Trabalho. Felizmente, agora com o PJ a coisa está melhorando, mas essa é a questão, né? E o que aconteceu? O Brasil tinha assinado esse negócio e aí o Fernando Henrique Cardoso fez um decreto denunciando isso, tirando o Brasil dessa Convenção 158 da OIT, né? Quem é que fez a adesão? O Congresso. O Congresso, na época, era mais à esquerda do que é hoje, tá? Era um Congresso muito esquerdista mesmo, e achou lindo isso. Não porque temos que garantir os direitos do trabalhador, que o patrão não pode demitir assim por qualquer coisa, tem que ter uma justificativa para demitir. Olha que coisa idiota. Se o patrão tem que ter justificativa para demitir, praticamente proíbe de demitir, para contratar também o cara vai pensar 200 vezes antes de contratar. Já é assim no Brasil. Um dos grandes problemas que você tem tanta gente desempregada no Brasil é justamente porque o risco de você contratar alguém e depois ter prejuízo na hora de demitir, o cara entrar na justiça, alegar milhões de coisas. Ah, não, mas é só fazer tudo certinho. Conta isso para qualquer empregador que você vai ver a quantidade de casos que tem, que o cara paga tudo certinho, faz tudo de acordo com o combinado lá, e chega no final das contas o empregado vai lá e bota na Justiça do Trabalho do mesmo jeito, porque fica com aquela ideia de, não, vai que ganha alguma coisa, né? Os advogados falam isso mesmo, não, eu entro na Justiça lá, vai que você ganha alguma coisa, né? Vai que tem um acordo, você ganha alguma coisa, e essa é a visão dos empregadores, dos empregados, e aí os empregadores se ferram nessa história. Se hoje já é ruim com isso, imagina com essa convenção aqui que proibia demitir. Você não podia demitir a pessoa, só podia demitir se tivesse justa causa. E lembra, toda justa causa é questionada no Ministério do Trabalho. Hoje já é assim. Hoje no Brasil, qual que é a diferença da demissão por justa causa e a demissão sem justa causa?
por justa causa você paga uma multa rescisória menor, não tem que pagar 40% do FGTS, alguma coisa assim. Mas é tão difícil conseguir isso que a maior parte dos empregadores, mesmo quando o cara pega um empregado roubando dentro da empresa, o cara estava roubando, né? O caso mais clássico que daria justa causa. A empresa vai e demite sem justa causa mesmo, paga a multa e demite sem justa causa mesmo. Por quê? Porque tipicamente quando você demite com justa causa, o empregado imediatamente entra na justiça falando não, que essa justa causa é falsa, que tem que provar, prova que eu roubei. E aí é um monte de coisa, tem que levantar prova, dá uma dor de cabeça danada, e os juízes do trabalho têm essa pendência, né? Tendem a ajudar o empregado, então acabam ficando com esse negócio, ou seja, a empresa às vezes pega o funcionário roubando dentro da empresa e prefere demitir sem justa causa mesmo, para não dar dor de cabeça, paga a multa lá e resolve o problema de uma vez, né? Agora, o que aconteceu, né? A decisão do STF determina que, para anulação da adesão do Brasil a um tratado internacional, é necessária a autorização do Congresso. Então, esse é o problema. O Fernando Henrique fez um decreto que tirou o Brasil dessa Convenção 158 da OIT. Na época foi a salvação, porque as empresas estavam desesperadas, né? Ia ser o caos completo aqui no Brasil. O Fernando Henrique fez o decreto valeu. Aí o pessoal dos sindicatos entrou na justiça dizendo que não pode, que tem que ser o Congresso que tem que anular o decreto, que tem que anular a entrada na convenção, porque foi o Congresso que botou o Brasil na convenção, né? E, de fato, né, pela lei brasileira, pela Constituição, é isso mesmo. Fernando Henrique Cardoso errou nessa história, né? Mas o erro maior foi o erro do Congresso de botar a gente nessa história. Enfim, o julgamento havia sido realizado no plenário virtual, o caso foi levado para o plenário fixo e, no final das contas, eles confirmaram que era inconstitucional o decreto do Fernando Henrique Cardoso, mas que em prol da segurança jurídica só vai valer para decretos a partir daqui. Então, a partir daqui, qualquer presidente que quiser denunciar um acordo ou o Brasil ter se inscrito em alguma convenção internacional tem que fazer isso através do Congresso, não pode ser mais decreto do presidente, né? Então imagina de que bomba que a gente se livrou, como isso seria maléfico para a economia brasileira, né? E outra coisa absurda, né? Um caso desse ficou 25 anos, 26 anos rodando no STF, né? Ou seja, repara como é que criou uma situação que imagina se agora o STF diz que o decreto do Fernando Henrique Cardoso é derrubado, qualquer demissão que aconteceu nos últimos 25 anos, o empregado ia poder entrar na justiça exigindo que o patrão justificasse aquilo ali. Se ele não pudesse justificar, tem que desfazer a demissão e aí pagar todos os salários desde então até agora. Imagina a loucura que ia ser isso, né? Então, felizmente, o STF fez a decisão correta aqui, não havia o que se fazer nesse caso, e, ou seja, nesse julgamento foi firmada a tese que a retirada do país de Congresso, de tratado, tem que passar pelo Congresso Nacional, mas que esse caso específico fica do jeito que está, né? Menos mal no final das contas, né? Não deixa de ser uma incoerência no final das contas, mas faz sentido, porque imagina a dor de cabeça que ia ser rever todas as demissões desde 1996 para cá, até agora, né? Então é o que eu falo para vocês, o STF tem muita coisa errada, mas de vez em quando eles acertam também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.